São procedimentos com indicação de sondagem nasogástrica, o esvaziamento gástrico em pacientes intubados e em pacientes com vômitos persistentes, com o objetivo de evitar a pneumonia associada à aspiração do conteúdo gástrico, drenagem do conteúdo gástrico em pacientes com obstrução do trato gastrointestinal, aliviando os sintomas de distensão, em procedimentos de lavagem gástrica em pacientes que ingeriram substâncias tóxicas ou irritantes para as quais não existe antídoto ou não existe outra forma de tratamento, terapia nutricional em pacientes com trato gastrointestinal funcionante, mas com impossibilidade ou insuficiência de alimentação por via oral e na administração de agentes orais em pacientes que não tolerem fluidos oral. E quando eu não posso fazer a sondagem nasogástrica? Então, a sondagem nasogástrica deve ser evitada em pacientes com nível de consciência rebaixado ou reflexos de defesa ineficazes, pois a sondagem pode precipitar o vômito e o conteúdo gástrico pode acabar sendo broncoaspirado. Então, nesses pacientes, a intubação da traqueia deve preceder a sondagem nasogástrica se o procedimento for realmente indicado. No trauma de face bucomaxilo, para se evitar a passagem do tubo para a bóveda craniana através de uma placa cribiforme que em situações de trauma pode estar rompida. E o que fazer nessa situação? Nessa situação, damos preferência à sondagem orogástrica e também na presença de anormalidades anatômicas do esôfago, como estenose ou divertículos esofágicos, pois o risco de perfuração esofágica é alto nesses pacientes, assim como os pacientes com história recente de ingestão de substâncias cáusticas. E vale ressaltar que varizes esofágicas não contraindicam a sondagem nasogástrica. A sondagem nasogástrica pode ser feita com sonda nasogástrica ou com sonda nasointeral. Um pouco confuso, mas calma que eu vou explicar. Ambas as sondas têm introdução nasal e podem ter posicionamento gástrico, sendo assim uma sondagem nasogástrica. No entanto, tem características e indicações diferentes. A sonda nasogástrica ou sonda de Levine, ela é feita com material de PVC transparente, é uma sonda flexível, atóxica, com extremidade dotada de orifícios distribuídos e uma tampa flexível para vedação. Ela é indicada para administrações de medicamentos, para drenagem e lavagem gástrica. Seu posicionamento se estende até o estômago, ela não é radiopaca e não tem fio guia. Já a sonda nasointeral, ela também é feita de material de PVC transparente, mas tem fio guia maleável que auxilia em sua colocação e deve ser removida após o fim do procedimento. Apresenta também taxa radiopaca para controle radiológico e ogiva flexível de tuxtênio. Ela é indicada para nutrição interal. Além do posicionamento gástrico, ela também pode ter posicionamento pós-pilórico e, nesse caso, se estende até o duodeno ou jejum. E quais são os materiais necessários para a sondagem nasogástrica? Então, precisaremos de uma sonda nasogástrica ou nasointeral, tamanho 20 a 22 com objetivo isolamento gástrico, tamanho 12 para nutrição interal, esparadrapo micopore, xilocaína em gel, gases, um par de luvas, seringa de ponta de catéter, estetoscópio, aplicador de vasoconstritor como a oximetazolina, uma bacia de êmese e toalha de rosto de uso pessoal. Antes de iniciar a sondagem nasogástrica, primeiramente, explique o procedimento ao paciente e obtenha seu consentimento. Avalie as narinas, verificando algum fator que contraindique sua passagem, como obstrução nasal, desvio de septo acentuado. Verifique o uso de prótese dentária, que devem ser retiradas antes do procedimento com consentimento do paciente. Avalie a capacidade do paciente para a deglutição. E faça o pré-tratamento das vias nasais com spray de oximetazolina e feninefrina, que irão contrair os vasos da mucosa nasal, facilitando a inserção do tubo, além de reduzir o risco de epistaxe. Para iniciar o procedimento de sondagem nasogástrica, coloque o paciente em posição de Foiler, ou seja, posição sentada. E em pacientes com rebaixamento em nível de consciência, coloque a cabeceira da cama no mínimo 30 graus. Ambos os posicionamentos são feitos com o objetivo de prevenir a aspiração do conteúdo gástrico. Coloque também uma toalha sobre o tórax do paciente. Deve ser feita a anestesia tópica da mucosa nasal com lidocaína em gel. Pode ser feita também a anestesia tópica da orofaringe, com a pulverização de lidocaína ou benzocaína em spray. O próximo passo é medir a sonda. Para a sonda de Levine, meça da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e depois até um pouco abaixo do apêndice tifoide. Para a sonda nasointeral, é o mesmo processo, acrescentando 10 cm a partir do apêndice tifoide e marque a sonda no local com um pedaço de esparadrapo. Lubrifique a sonda com lidocaína em gel e introduza pela narina, avançando lentamente pelo assoalho do canal nasal até a orofaringe posterior.
Nesse ponto, solicite ao paciente para fletir a cabeça, encostando o queixo no tórax e coordene o avanço do tubo com o movimento de deglutição do paciente. Isso é feito porque, conforme o paciente engole, a epiglote cobrirá a traqueia e impedirá a colocação inadvertida do tubo na traqueia. Continue introduzindo a sonda até o ponto marcado por esparadrapo. E como verificar o posicionamento correto da sonda? A primeira forma de fazer essa confirmação é injetando 20 ml de ar pela sonda e auscultando com o estetoscópio a região de hipocôndrio esquerdo, esperando auscultar o som de bolhas, o que indica o posicionamento gástrico da sonda. Outra forma, que é um método clínico de confirmação mais fidedigno, é conectar uma seringa de 20 ml à extremidade da sonda e aspirar observando o preenchimento da seringa com conteúdo gástrico. No caso de sondas interais, deve-se sempre solicitar uma radiografia de tórax para confirmar qual é a localização, já que a infusão de dieta interal em outro local que não via digestiva pode causar danos ao paciente. Para fixar a sonda, corte um pedaço de micropore de 7 cm de comprimento. A partir de uma das extremidades, corte até o meio do micropore, formando duas caudas. Aplique a extremidade larga no nariz do paciente e envolva as duas caudas ao redor do tubo. Após finalizado o procedimento, é importante anotar o tipo, o tamanho, a data, a hora e a via de inserção da sonda. Anote também a ocorrência de qualquer material drenado pela sonda no prontuário, incluindo volume, cor, característica e consistência. A apresentação de cianose, tosse, dispneia, dificuldade na fonação ou se a respiração do paciente pudesse ser percebida através da sonda são indicativos que a sonda foi introduzida no trato respiratório, sendo necessária a sonda ser removida imediatamente. Para a retirada da sonda nasogástrica, primeiro explique o procedimento e a finalidade ao paciente. Coloque o paciente em posição de Foley ou com a cabeceira da cama elevada no mínimo 30 graus. Coloque a toalha sobre o tórax do paciente. Retire o esparadrapo que fixa a sonda e calce as luvas de procedimento. Comece a retirar a sonda lentamente com o auxílio de uma gaze até que ela saia por inteiro. Limpe as narinas e realize a inspeção das condições delas.